Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem escreveu o livro de Cantares? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Salomão. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Cânticos capítulo 1, versículo 1. Pergunta 2. Qual profeta foi enviado à casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Samuel. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. Pergunta 3. Fui governador do Egito. Você sabe quem eu sou? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, José. Alternativa D, Ismael. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, José. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Gênesis capítulo 42 versículo 6. Pergunta 4. De acordo com a afirmação de apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, o que é maior? Alternativa A, o amor. Alternativa B, a fé. Alternativa C, a esperança. Alternativa D, a paz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 13. Pergunta 5. O que Moisés espalhou pelo ar que causou feridas nos homens e nos animais do Egito? Alternativa A, água do Mar Vermelho. Alternativa B, sementes. Alternativa C, cinzas. Alternativa D, faíscas de fogo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, cinzas. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 9 versículo 8 e 9. Pergunta 6. Qual homem, segundo a Bíblia, andou com Deus e foi arrebatado pelo Senhor aos céus? Alternativa A, Ezequias. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Zacarias. Alternativa D, Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Enoque. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5 versículo 24. Pergunta 7. Quantos homens apareceram a Abraão e a Sara dizendo-lhes que eles teriam um filho? Alternativa A, 3. Alternativa B, 7. Alternativa C, 5. Alternativa D, 2. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra.
Gênesis capítulo 18 versículo 1 e 2. Pergunta 8. Qual filho Deus deu a Eva para substituir Abel, morto por Caim? Alternativa A, Lameque. Alternativa B, Enos. Alternativa C, Noé. Alternativa D, Sete. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis capítulo 4 versículo 25. Pergunta 9. Qual desses salmos começa com Bendiga ao Senhor a minha alma? Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Alternativa A, Salmo 103. Alternativa B, Salmo 91. Alternativa C, Salmo 109. Alternativa D, Salmo 34. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Salmo 103. Pergunta 10. De acordo com o profeta Isaías, quando Jesus voltar e estabelecer a paz, qual animal habitara com o cordeiro? Alternativa A, serpente. Alternativa B, lobo. Alternativa C, leão. Alternativa D, raposa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, lobo. E morara o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitara, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías capítulo 11 versículo 6. Pergunta 11. No Salmo 78, o que é descrito pelo autor como sendo o pão dos anjos? Alternativa A, o mel. Alternativa B, o fruto da árvore da vida. Alternativa C, o pão da multiplicação. Alternativa D, o maná. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, o maná. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, o homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida à farta. Salmos capítulo 78 versículo 23 e 25. Pergunta 12. Depois que Deus restaurou a saúde de Jó, sua família e amigos lhe deram presentes. Quais foram eles? Alternativa A, um vidro de azeite. Alternativa B, um par de novilhos. Alternativa C, uma peça de prata e um anel de ouro. Alternativa D, uma túnica de linho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, uma peça de prata e um anel de ouro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e um pendente de ouro. Jó capítulo 42 versículo 11. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.